Olá, bem-vindo, assinantes do Sindiflix. Para que você que ainda não conhece a nossa plataforma www.sindiflix.com.br, uma assinatura mensal para que você se capacite como síndico e também como empresário do mercado condominial. Se você não me conhece, eu me chamo Amanda Lobão, sou advogada condominialista, atuo na área desde 2011 e sou fundadora do Sindiflix, esse programa que está aos sábados na sua telinha no YouTube. Aproveite aí para se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo, tira uma fotinho assistindo a gente aqui, posta lá no Instagram, que hoje eu tenho convidados mais do que especiais, como sempre, para vocês se tornarem cada vez mais capacitados para atuar no mercado que é tão desafiador. O universo de condomínios que é formado por mentes plurais, condôminos que pensam muito diferentes um do outro, um corpo diretivo que, por vezes, quer mandar mais que o síndico, e o síndico que tem de todo tipo, né? Tem aquele que é mais mandão, tem aquele que é mais democrático, tem aquele que gosta mais de conversar. A gente vai entender um pouquinho de como lidar com essa pluralidade de pessoas na nossa atividade do dia a dia trabalhando com condomínios. Mas antes eu vou pedir para a nossa psicóloga, Márcia Ianaquiara, se apresentar. Márcia, seja bem-vinda novamente ao Sindiflix. A Márcia fez um Sindicast com a gente, juntamente com o Marcelo Duarte. Aproveitar para mandar um beijo para ele, que tem programa todas as quartas-feiras aqui no canal do YouTube do Sindiflix, que fala da voz do morador. Marcelo Duarte trouxe um síndico que foi agredido fisicamente por um pai de duas crianças que estavam brincando na área comum. E esse pai, quando desceu, né, o síndico pediu para que as crianças fossem ali para a portaria. E quando o pai desceu, agrediu, chutou. Foi realmente um ambiente de muita agressão e cenas muito fortes. E a Marcinha participou desse diálogo com a gente. Então, seja bem-vinda novamente, Márcia. Mas eu acho que vale a pena, até porque o nosso canal cresceu bastante de lá para cá. Se apresenta aí para todo mundo. Bom dia a todos. Como a Amanda falou, sou Márcia Ianaquiara, sou psicóloga, né, com uma larga experiência na área de desenvolvimento educacional, desenvolvimento de pessoas em empresas multinacionais americanas, né, e atuei como 10 anos na sindicância, como síndica, e acabei largando o osso, né, porque quem é apaixonado, mas até por outras escolhas e prioridades, acabei saindo no meio do ano passado, mas ainda faço muito parte, apesar de não fazer oficialmente, extraoficialmente, né, das diretrizes do condomínio, né, e atualmente aqui como consultora e mentora de desenvolvimento organizacional, né, e de desenvolvimento humano, profissionalista comportamental, e também mentora de carreira. Espero poder ajudar, contribuir. Gratidão, Amanda, novamente pelo convite. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, Márcia. Para quem para quem está precisando aí de um curso que apresente um pouco de inteligência emocional, um pouco não, bastante, na verdade, né? Quando eu falo um pouco é porque ela consegue trazer o lado prático e você não sente a aula. Quando você vê a aula já está acabando e você quer mais. Então parece pouco, mas é algo que, como é bom, como é gostoso ter a aula da Márcia, acaba passando o tempo despercebido, né? É muito gostoso mesmo. Mas ela tem um curso, gente, que fala um pouco novamente, né? Que fala de inteligência emocional, que fala de comunicação não violenta, para vocês aprenderem a lidar com o outro que pensa diferente, que tem uma leitura diferente sobre as coisas, e que entendendo o outro a gente percebe que não é pessoal, que é a forma como ele se comporta, é a visão de mundo dele, enfim, é a personalidade dele, e os conflitos vão embora. E quando a gente tem esse mindset, né, a gente percebe que muitos conflitos podem ser evitados. Então, sigam aí a Márcia também, que traz conteúdos muito relevantes para vocês. E agora, o David ou é Davi? Davi.
Davi Lourenço, da Action Fitness, parceira do Sindiflix, sobre quem eu já falei nas telinhas aqui do Sindiflix, mas nada melhor do que o seu próprio dono, proprietário, criador. Fala um pouquinho aí, Davi, sobre a Action Fitness e sobre você no mercado condominial. Então, galera, primeiramente, bom dia. Obrigado, Amanda, pelo convite, por estar participando hoje de um tema tão relevante como a saúde mental. Eu sou formado em Educação Física, tenho mais de 12 anos de atuação, trabalhei prioritariamente nas grandes redes de academia e focava muito em atendimento. E isso me fez estudar muito comportamento humano e buscar meu autodesenvolvimento, que tem tudo a ver com o tema de hoje. E focado nisso, a gente sempre vê que a prática de exercício físico ela sempre é buscada como performance estética. Só que a gente acaba negligenciando muito outros aspectos, como o mental, o emocional e o social. E hoje a Action ela é prioritariamente tem esses 3 pilares como os mais fortes dentro da empresa, porque a gente entende que a comunidade do condomínio ela está muito carente no sentido de atenção, como a população mundial no sentido como um todo. Então a gente visa muito mais trazer o exercício físico para ser algo prazeroso, promover entretenimento e socialização entre os moradores dessa comunidade, a fim do que a gente possa estar desenvolvendo, né, uma melhor saúde mental, emocional, social e física também, que vai ser o que a gente já busca. E aí, falando um pouquinho rapidamente, por eu conseguir identificar tudo isso, né, em relação ao atendimento, eu me desenvolvi na área de neurociência, fiz o mestrado agora na UFRJ, concluí tem 1 ano e meio, focado justamente no desenvolvimento neurocognitivo, né, das relações humanas e como que isso pode impactar através do exercício físico. Então, o exercício físico ele é muito mais do que apenas você puxar ferro, galera. Fique atento aí que a gente vai poder abordar muito melhor aí durante esse bate-papo que a gente vai ter agora. Bom, e você já trouxe palavras assim que a gente precisa elucidar para todo mundo, né? Você falou de saúde mental, emocional, social, física, conhecimento neurocognitivo, né? Das relações humanas. Olha a quantidade de conceito que a gente pode acrescentar ao nosso conhecimento. Márcia, essa primeira expressão que o Davi usou, saúde mental. Como que tu conceituas o que é a saúde mental ou o que faz uma boa saúde mental, né? Já puxando aqui para o lado positivo do nosso olhar. Bom, Amanda, saúde mental, eu falo que ela é muito relativa para cada um, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, é como um indivíduo ele consegue, através das suas habilidades, das suas capacidades, lidar com as situações aí do dia a dia, né? Então, desde essas situações emocionais, essas situações sociais, né? Então, é essa capacidade que vai definir a questão da saúde mental. Então, quanto mais a pessoa, claro, tiver esse equilíbrio, eu acredito muito no equilíbrio, então é muito propício que o Davi trouxe, né? O equilíbrio físico, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico, neurológico, tudo, né? Porque o ser humano não é um ser sociável, sim, mas ele é um ser complexo, né? E a gente tem que entender sobre todos esses âmbitos. Então, aquele ditado, mente sã, em corpo são, é uma verdade. E o corpo são numa mente sã, né? Porque não adianta a gente só trabalhar o corpo, mas se a mente também a gente não está trabalhando o lado psicológico. Então, a saúde mental, para mim, no meu ponto de ver, ele envolve esse conceito muito mais abrangente. A gente ter esse equilíbrio de todos os aspectos da nossa vida, enquanto ser humano, vai nos propiciar a ter mais saúde mental. E eu percebo, Márcia, posso estar enganada, tá? Que quando a gente fala de autoconhecimento hoje, de terapia, existe um olhar muito mais sério e sem preconceito do que quando eu era criança, por exemplo, né? Claro que eu sou super novinha, né, gente? Fala sério. Mas eu lembro que quando eu era criança, as minhas amigas não tinham terapeutas, os meus pais não faziam, né, nenhum tratamento psicológico ou nenhuma análise. E hoje, quando eu olho ao meu redor, quando eu olho para os colaboradores do escritório, quando eu olho a minha família, todos estão alocados com o diálogo e o atendimento de algum terapeuta, o terapeuta de sua confiança. Essa é uma percepção só minha ou é algo que, de fato, aconteceu na vida social das pessoas?
Sim, porque antigamente, quando se falava assim, eu estou fazendo terapia, vou procurar um psicólogo, nossa, você está doido, né? Então existia esse preconceito de que a pessoa ela estava doida. E até entender que hoje as pessoas conseguem entender o que é um psiquiatra, o posicionamento de um psiquiatra, que é um posicionamento de um psicólogo. Então, o psicólogo pode tratar pessoas que socialmente podem ser consideradas doidas, né, que a gente entra nas neuroses, nos estudos de personalidade, sim, é extremamente importante, mas a gente precisa fazer um trabalho conjunto com um psiquiatra que, em alguns momentos, ainda precisa de uma medicação para equilibrar esse indivíduo, né, e aí, através da psicoterapia, de atividades físicas, de todo um trabalho conjunto, a gente consegue tirar essa dependência da medicação e a pessoa conseguir, né, se recuperar mentalmente, psicologicamente. Mas hoje, acho que até essa comunicação, né, esse meio de comunicação mais abertos, acessíveis, acabou desmistificando essa coisa de que você vai fazer uma terapia, você está doido. E hoje as pessoas veem como não como um tratamento, mas como uma necessidade mesmo, né, para uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade das relações. Sim, eu lembro, inclusive, que na faculdade a gente maldosamente, hoje eu vejo, sempre comentava de uma certa colega que nós tínhamos e que tinha um bom poder aquisitivo e que fazia, portanto, terapia, porque naquele tempo a terapia era algo de quem tinha dinheiro. Não era algo acessível como a Márcia está colocando. E a gente comentava, gente, ela faz terapia, eu tenho amiga. Então, quem fazia terapia não tinha amizade, porque sempre se dizia que você, né? E, ou seja, é uma falta de conhecimento sobre o quanto a terapia te ajuda a entender o outro, a não sofrer e a passar por situações difíceis de forma mais leve. É algo que, com certeza, hoje está muito mais acessível diante de tudo o que aconteceu. Provavelmente a pandemia também ajudou bastante, a situação online, mas se percebe essa modificação e também em condomínios, né, Davi? A gente percebe em condomínios hoje um espaço voltado para a saúde muito mais levado a sério e com empreendimentos que têm diversas possibilidades de auxílio na saúde mental. Davi, do que tu percebes da tua atuação frente aos condomínios na Action Fitness, como que esses espaços, as áreas comuns, as áreas de lazer, podem auxiliar na colaboração da saúde mental, no desenvolvimento da saúde mental do síndico e dos demais moradores? Eu vou pegar uma fala que a Márcia trouxe, que é em relação à mente sã e corpo são, que para mim é uma retroalimentação, né? A gente nunca se mantém equilibrado, a gente tenta ficar o mais próximo do equilíbrio ali, alimentando os dois, né? A mente e o corpo o tempo todo. Então é uma luta constante. E aí, trazendo o gancho que você pegou, o ambiente das áreas comuns, ele é onde a gente vai conseguir promover isso, essa retroalimentação, tanto da mente quanto do corpo. Por quê? Hoje eu costumo brincar falando que a gente está voltando para a era feudal, né? Tudo hoje é dentro dos condomínios. O fator de segurança, né, principalmente, hoje vem proporcionando. A minha infância, a de vocês, deve ter sido na rua. Eu brincava na rua. Chegava em casa, ia para a rua, era soltando pipa, jogando bola, pique-esconde, pique-pega, ensaio de festa junina. Isso tudo onde que a gente consegue desenvolver hoje? No condomínio. As ruas se perderam pelo avanço da criminalidade, esse aspecto social que se tinha, e era um aspecto muito forte no meu desenvolvimento emocional, no meu desenvolvimento mental, que hoje as crianças, você pode ver que o índice de obesidade infantil e uma coisa chamada de dependência de tela vem aumentando muito, porque as crianças não têm interação. E o poder que a gente tem dentro do condomínio é gigante, a gente ainda não conseguiu entender isso, porque as áreas comuns, elas estão substituindo os antigos clubes que a gente tinha de acesso, as ruas de antigamente, e a gente hoje ainda não promove de forma assertiva dentro desses ambientes conexões verdadeiras, a fim da gente conseguir estar trabalhando todos esses aspectos que a gente está abordando. Então hoje a nossa missão na Action Fitness, a gente tem o conceito Fit for Living como um pilar principal. Ele aborda 4 dimensões, que é a física, a mental, a emocional e a social. E isso tudo o exercício físico hoje consegue estar promovendo. Não só exercício físico, mas uma colônia de férias, uma colônia para a terceira idade, os eventos que a gente pode estar promovendo, não só de exercício físico, mas de entretenimento e de conhecimento do próximo.
Eu até costumo brincar falando que às vezes o teu vizinho de porta pode solucionar um problema que você tá e você nem sabe. Tu não conversa com ele, você não sabe quem é que mora do teu lado. Então, hoje, o exercício físico, através dessas áreas de lazer, Amanda, ele vai conseguir trabalhar todos esses conceitos que a Márcia estava abordando. E a gente tem um poder gigante na mão, só que o que acontece? A gente ainda busca isso fora do condomínio. A gente não investe dentro. E aí, dentro da prática, que a gente vê que a gente consegue reduzir esse investimento de uma família com 2 adultos e uma criança em 1/3 do que é investido fora. Uma conta básica que eu costumo fazer nas negociações é o seguinte: uma Smart Fit hoje, que é só musculação, custa R$130. 2 adultos, a gente já tem 260. Uma criança para fazer um balé ou um judô, 300, 350. A gente já está falando aí de R$560 só com mensalidade. Para 2 modalidades. Só musculação, o balé ou o judô. Uma para criança e uma para o adulto. A gente hoje consegue trazer uma gama de umas 10, 12 modalidades por R$180 por moradia, R$200 por moradia. Então, o custo dessa família, que lá fora já é gigante, e eu nem coloquei aí custo de deslocamento, estacionamento, combustível, porque muitas vezes não se tem próximo dos condomínios esse acesso. Então, isso tudo hoje nos remete cara, a gente pode estar resgatando tudo isso que a gente vivenciou. Onde? Dentro das áreas comuns do condomínio. E muitas vezes elas estão o quê? Ociosas. Elas estão paradas. Não tem uma rotina ali cronológica onde a gente consiga estar desenvolvendo isso de forma assertiva. Então, promover tudo isso de forma pensada é o que a Action promove hoje para os condomínios. Perfeito, perfeito. E olha a riqueza que o Davi traz quando ele fala de saúde emocional e social. E como a gente não está tão sociabilizado assim vivendo em condomínio, né? Apesar de toda a riqueza da área comum e que ela pode proporcionar para o nosso bom convívio. Me lembrou muito, Davi, uma assembleia que eu fui essa semana, e uma das pautas era exatamente um investimento em academia. É um condomínio que fica ali no Parque Rebouças, aqui em São Paulo, tá? E foi um debate intenso porque você tinha um pessoal que não gosta de academia, que não quer ir para a academia, e você tinha um pessoal super fitness, atletas, você tinha atleta mesmo lá, né? Você vê, tinha um casal que era super atleta. E eles assim, gente, vamos pensar no outro, porque valoriza o patrimônio. No final deu muito certo, eles tiveram 3 votos ali contra o investimento na academia, ainda bem que deu, porque mesmo para aqueles que não vão, que não querem frequentar, né, o ambiente, é uma valorização também do patrimônio. Quando a gente vai procurar um apartamento, a gente olha para a área comum. E, Márcia, quando a gente fala desse equilíbrio, né, o equilíbrio, não sei se você já está sabendo, mas eu acho que o pessoal de casa já. Quando a gente fala de equilíbrio, entre o emocional, entre a saúde e a nossa vida profissional, a gente está falando de sucesso. Então, a gente está falando aqui de algo que leva tanto os condôminos como o próprio síndico a terem sucesso em suas vidas, promovendo, por meio do Sindiflix, a capacitação técnica, né, o aprimoramento da competência nessas áreas de atuação, e com a parte emocional também tem a ver com o sucesso. O que o Sindiflix dá para os nossos síndicos a nível de equilíbrio? A gente tem hoje, Márcia, uma parceria com a Azul Viagens. E quem é assinante do Sindiflix tem direito a 10% nos pacotes de viagem, na locação de carro, na passagem aérea junto com o hotel. Então, vejam, né, que isso também é o bem-estar. Márcia, o Davi, ele falou de conhecimento neurocognitivo. O que quer dizer essa expressão aí tão difícil para quem não é do mundo de vocês? Vamos lá, né? Eu sou neuropsicóloga também, né? Fiz pós em neuropsicologia, além de pós em mediação de conflitos, também sou mediadora de conflitos. Então, que não tem nada a ver, né? Condomínio nunca tem conflito, né? Mas, enfim. Deve facilitar muito, né? Deve facilitar muito o convívio. Com certeza, né? Quando eu entrei, pelo menos, eu reduzi, assim, comigo, acho que só teve nos meus 10 anos de sindicatura, 2 processos dois que foram para processo judicial de cobrança de dívida condominial, porque o resto tudo eu negociava, junto com a administradora. Mas vamos lá.
Cognição tem a ver mais com o quê? Né? Com a cognição tem tudo a ver com a parte neurológica, porque são esses processos que se fazem, né, dentro do cérebro para a interpretação do que, como nós percebemos o mundo, como nós sentimos o mundo, né, e como nós ouvimos o mundo. Então, tudo que nossos canais aí, né, que a gente fala até na PNL, né, nossos canais de percepção do mundo, auditivo, visual, sinestésico, né, tal, a gente faz uma representação desse, né, do que a gente percebe do mundo, e aí isso entra junto com a cognição. Então, a cognição que é responsável pelo sentido que a gente dá às coisas, pelo sentido que a gente dá às nossas emoções, pelo sentido que a gente dá, né, ao que nós apreciamos, saboreamos, né? Então, tudo que não é só a questão psicológica, mas tudo que tem a ver as percepções que o ser humano tem. Então, um tato, um carinho, uma agressão verbal, né? Então, são várias questões aí envolvidas. E a parte neurocognitiva, porque tudo isso se processa dentro do cérebro. Então, o cérebro, ele é eu falo que a nossa máquina mais perfeita que Deus criou no mundo é o nosso cérebro, tudo depende do cérebro. Só que o cérebro também atua, às vezes, contra a gente. Vou explicar por quê, né? Porque o cérebro foi programado para a nossa sobrevivência. Então, nesse sentido da nossa sobrevivência, tudo o que a gente faz, tudo que o cérebro vai canalizar nossas energias é para quê? Para a nossa sobrevivência, para comer, para dormir, né? Para fazer a digestão, para procriar. Então, é voltado a isso. Então, tudo que é novo, ele meio que boicota. Então, fazer uma atividade física, que é algo novo, ele vai boicotar, vai dar aquela preguicinha, ele vai desviar a atenção para outras questões, né, para outras coisas, porque ele vai querer preservar o corpo, a energia do corpo para sobrevivência. Então, por mais ele não pode, a atividade física é extremamente importante, é muito bom. Produz ocitocina, produz dopamina, produz um monte de coisa. Ocitocina no relacionamento, quando você vai numa atividade, né, numa academia, com atividade em conjunto, mas o que acontece, né? Ele, no primeiro momento, ele não entende isso. E aí, existe um termo que é muito conhecido no mundo do desenvolvimento humano, que a gente fala da neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de desenvolver novos caminhos neurais, né, para a gente desenvolver novas atividades e a partir da rotina, da prática, isso se torna, a partir do momento que a gente pratica todos os dias, ou pratica com uma certa frequência, isso se torna uma rotina. Então, quando se torna uma rotina, é porque no cérebro já fez um novo caminho neural e isso se tornou uma rotina. Então, se ele torna uma rotina, uma atividade física no primeiro, segundo mês vai ser cansativo, vai dolorer, né? Parece que a gente nunca, assim, quando faz um dia de atividade física, parece que a gente descobre músculos que a gente nem tinha, nem sabia. Mas, depois, ele vai se acostumando, e aí a gente entra com essa questão, né, da dopamina. Poxa, que legal, adorei fazer essa atividade física. Começa aí a entrar no vício, né? Quero ir sempre fazer aquela atividade, porque, né, traz aquela adrenalina legal, aquele up legal. Então, tudo isso está em volta, né? Tem toda uma explicação no neurocognitivo do porquê das coisas, né? Até na quarta-feira eu fiz uma masterclass sobre procrastinação, e o início da palestra foi falar justamente das questões neurológicas, né? E nesse sentido. E aí, pegando um gancho que o Davi colocou, né? Sobre a questão de que hoje, infelizmente, o celular é uma coisa que tem um muito bom, mas tem um outro lado, que é justamente a superexposição que a gente está tendo, né? E essa superexposição a todos esses equipamentos, essas coisas, né? E aí o pessoal de marketing, eles são craques e até conhecedores, né? Não só da psicologia, de marketing, mas também da parte da ciência, da neurologia, de pegar, fazer propagandas. Então, o TikTok é um exemplo disso, com vídeos curtos, engraçados, entretenimento. Você começa com um vídeo de 15 segundos, daqui a pouco você está 2 horas vendo um monte de vídeos do TikTok. Por quê? Porque tem um efeito. Porque o cérebro, ele vai em busca de prazer imediato. Então, por que eu vou fazer uma atividade, né, uma atividade que é chata, que é rotineira, que é cansativa, se eu posso fazer uma atividade que é mais prazerosa? Então, ele sempre vai buscar pelo prazer.
Então, se a atividade física também não tiver essa parte de entretenimento, sociabilização, um lado prazeroso, ninguém vai fazer. E aí vai, porque o que acontece? Essa superexposição acaba dando um up de dopamina. O dopamina é o neurotransmissor responsável pelo quê? Pela sensação de felicidade, de prazer, de alegria. Então, todo mundo quer. Então eu vou assistir esse vídeo porque me deixa feliz. Tá bom, mas eu ainda quero continuar feliz, então eu deixo. E aí, o que acontece? Quando você tem uma carga excessiva de dopamina, o cérebro vai fazer o quê? Automaticamente ele vai baixar. Ele vai jogar neurotransmissores para baixar. E no que ele baixa, ele não baixa no nível normal que deveria ser da pessoa. Ele baixa abaixo. Aí o que a pessoa fica? Borocochô. Fica down, fica depressiva, fica sem energia. Então, fazer com que a pessoa saia um pouco desse mundo virtual e se conecte de novo com o mundo real, eu acho fantástica essa proposta do Davi, da empresa dele, que é, vamos sair desse mundo virtual, vamos viver, vamos conhecer pessoas, vamos olhar tete a tete, vamos ter conversas, né, olho no olho, zóio no olho, zóio, como diria um diretor italiano, né? Por quê? Porque isso promove a nossa saúde mental também. E no momento dessa implantação, dessas ideias todas do Davi, eu acredito que há muitos desafios, né? Desafios, inclusive, de ordem jurídica. Davi, conta para mim um pouquinho dessa saga que você deve passar, desses maiores desafios que os síndicos questionam, que estão em casa e eles estão pensando aí em implantar uma academia e implantar uma área de lazer, né? Do que tu já viveste, quais são os maiores desafios ou quais são as maiores dúvidas desses síndicos que tu pode já deixar muito claro para eles que dá tudo certo no final e a gente tem um jeito para chegar lá? Então, Amandinha, muito da fala da Márcia, desculpa aqui, erros dos bastidores. Dopamina, foi a dopamina. A fala da Márcia a gente consegue desenvolver justamente em cima da tua pergunta. E aí eu vou te falar que hoje o meu maior desafio é mostrar para o síndico e para toda a comunidade do condomínio que ela pode ter isso dentro de casa, que ela pode ter isso dentro das áreas comuns, que ela pode implementar. A dor de cabeça que você teve no exemplo que você deu da sua assembleia se dá a falta de conhecimento. A falta de conhecimento não só da valorização, mas da comodidade, da segurança, do lazer que a pessoa pode ter. Hoje ela ainda não utiliza a academia, mas ela nem sabe, porque ela hoje ainda não tem uma. Então talvez se ela tiver isso de uma forma próxima, com uma boa orientação, um bom entretenimento, ela possa começar a sair do sedentarismo, vamos dizer assim. E com isso a gente combate vários índices, né? O principal dele é o de sedentarismo. Hoje 51% das mulheres e 49% dos homens no Brasil não treinam, são sedentários. E esse índice na infância só vem aumentando. Então, pegar todos esses dados, enriquecendo muito mais aí pela fala da doutora Márcia em relação à neuroplasticidade, a como os neurotransmissores podem estar sendo trabalhados, o exercício físico ele vai auxiliar muito no desenvolvimento dessa neuroplasticidade por causa de alguns fatores. Um deles é a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. O outro é sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses, novas comunicações entre esses neurônios. E principalmente a angiogênese, que são novos vasos sanguíneos para enriquecer esse cérebro e a gente conseguir levar mais oxigenação. E assim a gente consegue melhorar e aumentar essa capacidade da neuroplasticidade. E o exercício físico ele é arma fundamental na entrega desses fatores. Então, se a gente consegue entender que não é só entretenimento, que não é só exercício físico, que não é só estética, mas é saúde a baixo custo, a gente começa a criar, desmistificar essa ideia de só academia. E não é só academia. Cara, seu jardim dentro do seu condomínio, você pode estar desenvolvendo uma yoga, uma meditação, um piquenique guiado através de um exercício físico. Porque a gente fica muito nessa, vai fazer exercício físico, tem que se alimentar super saudável. Não. A doutora Márcia está falando desde o início, a vida é um equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio nas nossas relações. A gente tem que ter a tela, mas também tem que ter fora da tela. A vida fora da tela ela é muito mais importante. Então, esses aspectos todos para o síndico entender, e aí ele criar também ferramentas de convencimento, porque muitas vezes eu não consigo participar de assembleia. Então, todo esse conhecimento, essa visão, esses valores que a gente está abordando aqui na live, é importante do síndico internalizar. Porque
Porque do que eu falo para ele, do que a gente está abordando aqui, muitas vezes ele absorve 10%, e ele vai levar 5% dos 100% do que a gente está abordando. Então, conseguir internalizar isso, ver os fatores positivos, não só os fatores fisiológicos, os fatores sociais, mentais, emocionais, mas também de valorização do imóvel, de valorização do corpo diretivo, do desenvolvimento do aspecto realmente de um feudo. Galera, pensa no feudo de antigamente. Como é que era o feudo? Era tudo feito ali. A gente só se transportava, e muitas vezes, com guarda armada para poder visitar um outro local. Então, eu vejo que o nosso sentido de condomínio, hoje, ele já está se desenvolvendo para smart cities, que são ambientes mais tecnológicos e maiores, com anfiteatro, coworks. Cada vez mais as novas construções, elas já demonstram isso. Então, o síndico ele tem que estar ali, antenado para tudo que está sendo desenvolvido numa questão de entretenimento e de facilidade para o desenvolvimento dessa sociedade que ele vai coordenar. Ele é o presidente daquela sociedade. Ele é como se fosse o rei de antigamente desse feudo. Então, ele tem que estar antenado a todas essas questões. E, antigamente, a gente começou com a política do pão e circo, né, lá no Coliseu, que era justamente trazer entretenimento, exercício físico, alimentação, para poder a gente estar ali se socializando e a gente conseguir se desenvolver enquanto sociedade. Então, o exercício físico ele é muito mais do que só levantar pesos, do que só ralar a bola. A gente consegue trabalhar todos esses conceitos que a gente está abordando na live. Sim, eu super entendo isso e vou te falar, você está falando com alguém que há alguns anos antes dos 3 filhos, eu olhava a academia somente como algo estético. E hoje eu olho, e eu já vou te falar que eu não olho, né, a academia, eu olho outros espaços em que eu me projeto para um desenvolvimento físico em prol da saúde mental por conta do peso e do desafio que é trabalhar com condomínios e com um desafio que é você ser criticada o tempo inteiro, criticada no bom, no mau sentido, mas você está participando de julgamentos das 9 da manhã, e não é até 18, é até 9 da noite, 10 da noite, quando encerra a Assembleia, você está você passa por uma maratona. O síndico, no trabalho dele, é uma maratona do começo do dia ao fim, e às vezes pela madrugada, quando acaba a água, né? Quando acaba a luz, ele continua com a maratona mental dele. E hoje eu realmente percebo o quanto fazer uma caminhada na praia, né? Fazer um pilates, ir para a academia, me tornam muito mais rápidas nas respostas que eu dou do meu trabalho, e também é mais forte emocionalmente, né? E a gente está falando aqui de Setembro Amarelo, Davi. Nós estamos falando de um mês de prevenção ao suicídio, aproveitando para você que não sabe como lidar com o suicídio no seu condomínio, porque, Davi, quando acontece o suicídio, alguém se projeta ali da sua janela, já surgem também inúmeros desafios para o síndico, além do desafio emocional, que é dar suporte para uma família que está passando por isso, mas você tem a imprensa chegando, você tem que ligar para um órgão, fazer toda a vistoria no que aconteceu. São inúmeros desafios, inclusive jurídicos. Você, síndico, já tem no canal do Sindiflix o que a gente chama de protocolo suicídio, que é todas as medidas que você tem que tomar do começo ao fim, caso isso aconteça, e como prevenir, né, a ocorrência dos suicídios. Davi, então, dentro do Setembro Amarelo, a gente está falando aqui de procrastinar, a Márcia falou um pouquinho de procrastinar, e tá tudo tem tudo muito a ver. O ser humano, ele se projeta para uma vida de desafios, ele tem resistência em cumprir certas tarefas, porque às vezes dói. O sofrimento, ele causa dor física. A agressão mental, ela causa uma dor física, né? E aquilo vai, a certo ponto, levando à perda de qualquer sentido. E quando você fala de lazer, você está falando exatamente desse resgate social e emocional, certo, Davi? Uhum. E é bacana a gente falar sobre isso. Hoje, né, se a gente for ver pós-pandemia, o índice de depressão, de ansiedade aumentou muito. E era quando a gente estava se reconectando enquanto comunidade, né? Veio movimentos como as lives de vídeos, de shows, e a gente ficava um na porta do outro, um na sacada do outro, se comunicando. Parecia que a gente estava fazendo um movimento benéfico, né, que ia ser fortalecido e que a gente ia conseguir manter isso. Mas pós-pandemia isso acabou, cessou e se afastou. Então, eu acho que a tentativa da gente recuperar isso são dentro dessas áreas de lazer do condomínio.
Muitas vezes a gente se esbarra, bom dia, boa tarde, boa noite, só no elevador, ou então no estacionamento do condomínio. E a gente pode estar promovendo tudo isso. A Márcia falou um pouquinho do aspecto evolutivo, né, onde o corpo ele sempre prima por poupar energia. Então ele vai fazer sempre o que é mais cômodo para ele. E a gente tem que lutar contra isso e a gente não tem que ficar esperando a motivação vir. A gente tem que ser disciplinado. Aquele é o objetivo. E como que a gente consegue manter isso? Criar mecanismos e metas pequenas, fracionar essas metas. Exercício físico você vai primeiro, segundo, terceiro mês, não vai ver um resultado satisfatório. O satisfatório primeiro vem, cara, meu aspecto de entrega, meu raciocínio lógico, como a Amanda falou, tá melhor. Eu estou consumindo mais oxigênio, eu estou dormindo melhor, eu estou me socializando melhor, eu estou conseguindo entregar melhor, eu estou mais fisicamente mais tranquilo para poder brincar com meus filhos, pós uma rotina estressante de trabalho como a do síndico. Então, isso tudo são pequenas metas que a gente não dá valor que o exercício físico entrega. E muitas vezes também, mano, acaba sendo que o profissional que está orientando não tem esse devido conhecimento. Então, isso tudo tem que ser desenvolvido. Então, o síndico ele também tem que ter, às vezes, o barato sai caro. Tem muitas hoje empresas que fazem gestão esportiva. Então, o síndico ele tem que ter essas questões muito bem. Eu enfrentei agora numa assembleia... O que é gestão esportiva, né? Acho muito produtivo, muito eficiente que você explique. Bacana. A gestão esportiva, a gente entra dentro do condomínio, né, e promove a gestão esportiva daquele ambiente, não só no condomínio, como clubes, resorts. Aqui no Rio a gente está cuidando de Mangaratiba, lá do Porto Belo, onde o Neymar tem mansão, dá aqueles escândalos todos. A área de lazer do resort, não das mansões, a gente está fazendo a gestão esportiva. Então, o que a gente faz hoje? A gente entende a estrutura desses ambientes, independente dele qual for. A gente está aqui tentando, negociando com o Parque Olímpico aqui da Barra, que pós-Olimpíada ficou largado, né? E fazer uma gestão esportiva desse ambiente. O que acontece? Esses ambientes eles já possuem estruturas de clube, muitas vezes melhor do que de clube, melhor do que de academia. Os condomínios hoje estão muito bem equipados. O que falta? Profissionais de qualidade, capacitados, para poder fazer essa entrega para essa população. Então, hoje a gente entende quais são as áreas de lazer, a gente faz uma análise de mercado visando qual é a análise estrutural, qual é o tipo de academia que vocês possuem, quadra, piscina, jardim, quadra de areia. O entorno, muitas vezes a gente acaba utilizando o entorno do condomínio para fazer equipe de corrida, equipe de caminhada, para promover essa socialização. O segundo momento, a gente entende o perfil desse morador, porque cada moradia, cada condomínio é um perfil diferente desse morador. E baseado em cima disso, a gente consegue levar 3 estruturas diferentes, né, de cargas horárias e atividades para esse público, onde eles optam por uma delas, para a gente poder estar iniciando o serviço. E aí foi uma coisa que a gente estava conversando, né? O investimento é 1/3 mais barato do que já se investe lá fora. Então, você fazer essa aquisição, trazendo comodidade e segurança para dentro da tua rotina. Eu mesmo, aqui no meu condomínio, está implementado. Minha filha, quando está comigo no final de semana, ela desce o elevador, daqui da janela eu estou vendo que ela está lá fazendo a atividade dela de balé, vai para a piscina fazer o negocinho dela, vai fazer um funcional comigo, que a gente, aqui na empresa, a gente tem uma coisa focada nisso tudo que a gente está falando. A gente desenvolveu o Funcional Family, o Family Funcional, que é o funcional e família. Sumiu a voz dele, né? Sumiu sua voz, Davi. Ih, acho que travou ali. Travou, Já que ele retorna, ainda bem que eu estou aqui com você, Márcia. Essa do Funcional Family foi sensacional. Não sei como que seria na minha família, tá? Porque eu gosto de certas atividades que o meu marido não gosta. Meu marido gosta de tocar um violão, ele gosta de uma coisa mais leve, né? Então, colocar todo mundo junto fazendo a mesma atividade seria difícil. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar... Voltou, Davi? Pode continuar. Não, pronto, agora sim. Voltou. Então, o Funcional Family, a ideia é que a gente consiga combater essa ideia de só esperar o final de semana para ter uma interação entre a família. E a gente consiga pelo menos uma horinha ali, terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, a família se reunir e fazer uma atividade com puramente foco lúdico, de brincadeira, de entretenimento. Não é performance, não é físico, não é estético. E ali eles se divertirem, eles se distraírem durante essa atividade. Então, isso tudo hoje a gente vem com esse olhar muito clínico, focado muito nisso, em relação a todos os aspectos de atividade que a gente pode estar desenvolvendo para qualquer tipo de estrutura.
Sim, e essa parte lúdica ela é extremamente importante. A gente vê, hoje eu estava lendo, estou sempre lendo matérias sobre a situação da educação infantil para que eu possa promover o melhor aqui dentro de casa, né? Até porque eu tenho praticamente duas bebês, uma de 4 e uma de 3, a diferença é muito pequena. E quando eu tive o Miguel, Davi, eu procurei colocar o Miguel numa escola que tivesse tudo. Aí tem inglês, tem espanhol, tem judô, tem não sei o que. Com as meninas foi o oposto. Não, gente, até porque veio da pandemia, né? Eu quero que elas só brinquem com pessoas, que elas sentem, brinquem de roda, não façam nada, não precisa fazer outras, vai chegar o momento de fazer isso tudo. Então, é outra criação, é outra percepção de mãe e, consequentemente, outra percepção de mundo também dentro dos condomínios a nível de gestão esportiva, de gestão de lazer. Márcia, dentro dos desafios do síndico e que com toda esse discurso que o Davi trouxe da promoção da área de lazer, da promoção das brincadeiras em família, né, do esporte também voltado para a conexão desses relacionamentos, a palavra-chave que tu usaste, que é a procrastinação. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro desses desafios que o síndico enfrenta, primeiro tem a procrastinação, como o Davi falou, eu não sei se eu quero, né, ir para fazer uma atividade física, eu já tenho tanta coisa para fazer. Mas eu estou falando também a procrastinação de você saber que você tem que fazer alguma coisa e você não consegue. Você tem que ir atrás de uma determinada contratação, você tem que ir atrás de 3 orçamentos. E, ao mesmo tempo, eu vejo os síndicos, Márcia, que eles chegam no final do dia com a percepção, nossa, olha a quantidade de coisa que eu fiz hoje. Enquanto outros têm a mesma quantidade de horas e ao final do dia eles chegam com a percepção, meu Deus, eu não fiz nada. Ele nem almoçou, ele não tomou café. Ele ficou o dia inteiro na frente do computador, então, em tese, ele fez muita coisa. Mas ele tem a sensação de que ele não fez nada. Enquanto o outro, e aí, né, vai da tua observação. O outro, ele chega ao final, nossa, eu consegui fechar esse contrato, eu fiz essa apresentação, eu mandei... Como é que isso se desenvolve dentro da mente do ser humano? Por que o síndico que está nos assistindo, ele sente que ele procrastina, ele sente que ele não consegue entregar o que ele deveria e ele se perde? Então, a procrastinação é justamente assim, que a gente fala popularmente, empurrar com a barriga, deixar o que tem que ser importante fazer e deixa para depois, né? Então, o que ele acaba fazendo? Ele faz muita atividade, mas chega no final do dia ele fica com essa sensação de frustração de que ele não fez nada. Não é que ele não fez nada, ele fez um monte de coisa. Porém, as coisas que são importantes para ele, para o negócio dele, ele não fez. Então, essa é a principal definição de procrastinação. Então, tem essa questão que eu coloquei até do cérebro, né, ele querer preservar, fazer coisas que tem essa questão de buscar o prazeres imediatos, então, postergar de deixar coisas chatas para depois. E o que eu acho que é importante as pessoas entenderem? Primeiro, assumirem que eles são procrastinadores, mas não assumirem que eles são procrastinadores e usarem isso como muleta, porque o que eu mais ouço hoje, eu sou procrastinador. Eu falei, e o que você está fazendo em relação a isso? Né, então, desculpa, eu procrastino e eu não consigo terminar esse curso, eu procrastino e não consegui prospectar clientes. Então, você está usando a procrastinação como muleta. Sejamos sinceros. A partir daí, então, você tem essa consciência, porque eu sempre falo como psicóloga, todos nós temos o lado sombra, temos o lado luz, né? Então, a questão é, você pôr luz na parte sombria que você tem. Você colocou a luz, o que eu quero dizer? Você começou a ter consciência de algum problema que está te incomodando, que antes ele era inconsciente, então você não fazia absolutamente nada. Então, fazendo isso para o lado prático, por exemplo, indo para a área do Davi, a pessoa sempre teve uma vida sedentária, uma alimentação desregular, tal. Aí, na hora que tem um princípio de infarto, né, aí toma consciência que a vida dele não está legal, que ele fuma, que ele bebe, que ele, né, come de uma forma irregular, que ele não faz atividades físicas, tal. Então, aí ele tem uma opção, que é a escolha. Eu continuo com essa vida ou eu vou
né, tomar as atitudes, né, contratar uma nutricionista, fazer uma alimentação mais regrada, vou começar a fazer uma atividade física, mesmo que seja começando com uma caminhada no quarteirão, enfim. Minha procrastinação no lado profissional vai muito disso, a pessoa tem até primeiro essa consciência, eu procrastino, tá, e o que eu vou fazer? Entender quais são as razões, porque, como eu falei, a procrastinação pode ter não só razões neurológicas, né, que são a questão do cérebro, mas principalmente questões emocionais. Então, por algum motivo, alguma coisa acaba gerando um gatilho, e aí o cérebro vira e fala assim, não, para preservar você de não sofrer, eu não vou deixar você começar a fazer isso. E aí vai atrás de prazer. Para que você vai atrás de uma coisa que vai te dar sofrimento? Então, ele vai atrás do prazer. E aí, os motivos de que a pessoa procrastina. Então, entender qual é esse motivo, qual é essa razão, que esse fundo emocional, qual é esse problema emocional que tá trazendo esse gatilho para a pessoa, porque às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. Você olha assim, eu preciso prospectar um cliente. Tá, mas você tem algum trauma em relação a prospectar cliente? Não. Mas, de repente, em algum momento lá na infância, ele foi fazer alguma atividade que ele foi, né, tentar alguma coisa com uma coisa nova, uma atividade nova, e deu errado, e a mãe chegou, o pai chegou e deu uma bronca. Então, ele associou com fazer alguma coisa nova como uma coisa que ele apanhou, ele levou uma bronca, não sei o quê. Então, aí ele acordou essa questão de ter iniciativa para fazer coisas novas. Então, muitas vezes, essa questão, por exemplo, síndicos profissionais têm que prospectar clientes. E aí ele não consegue prospectar clientes. Então, como é que ele vai sobreviver? Ele pode ser um ótimo síndico, tem um monte de informação, se atualiza, está aqui no Netflix, no Sindiflix. Quase, no primo pobre. Vai se tornar grande, né? Mas, daquelas, não consegue colocar em prática, não consegue quebrar algumas barreiras. Então, ou a síndrome, além da procrastinação, tem aquela síndrome do impostor, né? Que faz, não estou pronto, não estou suficiente. Começa a fazer um monte de informações e não consegue pôr em prática. Então, às vezes a pessoa chega assim, mira e fala, eu não consigo vender. Mas por quê? Porque tem crenças limitantes em relação a vendas. Porque acha que venda assim, que todo vendedor, o vendedor é chato, o vendedor é corrupto, que vendas fica forçando a pessoa. Então, por exemplo, pega o Davi, ele não vende um serviço, ele vende saúde, ele vende sociabilização, autoestima, percebe? O discurso dele não é vender uma gestão esportiva, o discurso dele é vida. Percebe, assim, como que é a questão de vendas, né? Só que o síndico, às vezes, ele se coloca assim, mas é tão chato vender. Por quê? Porque teve exemplos, né, daqueles vendedores chatos. Então, por conta dessas crenças, que a gente fala muito, né, dessas crenças limitantes, a pessoa acaba procrastinando. Então, a questão é entender quais são as razões, trabalhar essas razões, porque senão, por mais que ele tenha boa vontade de querer tentar, ele não vai conseguir. É aí que eu falo, né? Sozinho, às vezes, é difícil. Então, com certeza. Por isso que eu estou aqui, é para ajudar. Queria pegar o gancho da fala da Márcia, que nesse sentido de vendas, né, a gente tem que se preocupar muito mais com relações genuínas, né? A gente muitas vezes vai muito armado com o discurso pronto. E não é assim, você tem que ser um consultor, não um vendedor. Você tem que ir de forma genuína, gerar um rapport de conexão verdadeiro e entender a realidade daquele síndico. Eu fui para uma prospecção essa semana. Explica o que é rapport, que tem gente que talvez não saiba. Rapport é a gente se conectar de forma genuína a fim de conseguir realmente entender as dores e aquilo que realmente aflige a outra pessoa. Então você se conecta de forma verdadeira. O que a gente sente do vendedor que a Márcia levantou foi realmente alguém que quer empurrar, é o empurra-terapia, quer te empurrar algum serviço ou produto. E não é essa a intenção, né? Quando a gente fala em relação nas relações genuínas, nas relações verdadeiras, se preocupar de forma verdadeira com as dores, eu fui numa prospecção essa semana, onde a gente talvez nem feche o contrato, mas eu me preocupei de forma genuína com a síndica, porque ela estava com um problema imenso. Dentro das dependências dela, estagiários estavam atuando como personal trainers, e ministrando algumas atividades.
Aqui, não sei se em Sampa é a mesma coisa, eu acho que não, porque aqui a gente pode utilizar, né, em relação ao exercício físico, o parquet que substitui a prática de exercício físico. Só que o síndico, ele acha que se o cliente lá, entregou atestado, ele entregou um parquet, ele pode utilizar a dependência, que o profissional que está acompanhando ele não se faz necessário nenhum tipo de documento. E não, se faz necessário pelo menos o número do CREF. Ele tem que ter o número do registro. Aqui no Rio, a gente tem algo que é muito importante. De 2 em 2 anos, o profissional de educação física ele tem que fazer o suporte básico de vida. Senão ele não pode atuar na profissão. Ele tem que estar com o SBV em dia. Se vier a acontecer algum infarto, alguma hipoglicemia, o profissional ele tem que saber como atuar dentro dessas diretrizes. E ali dentro do condomínio tem que ter o kit de primeiros socorros para poder estar auxiliando nisso, porque pode acontecer. A gente não quer que aconteça. Mas isso tudo, se o CREF for dentro desse ambiente, que é um clube, o condomínio ele pode ser multado, ele pode ser autuado, porque ele não tem um funcionamento diferente de uma academia. Só que o síndico não tem esse noção. Eu dei esse conhecimento para ela, passei os contatos certos, falei, faz esse catálogo aqui, pega tudo isso, me conectei de forma verdadeira a fim de resolver esse problema. Por quê? Eu sou do conselho aqui no Rio. Então, se a pessoa do conselho vai lá e ela não toma as devidas proporções, eu ia ser negligente com a minha profissão. Eu tenho que falar para ela que ela vai sofrer uma fiscalização. Uhum. Porque não pode-se ter profissionais que não sejam profissionais atuando dentro dessas áreas. Outra coisa também, dentro da própria, muito condomínio tem academia, os personal trainers, todos eles têm que entregar essas documentações para o síndico. Independente se é ou não, o síndico tem que ter todos esses scripts. Porque no dia que bater alguma fiscalização, ele está com tudo em dia. Isso é negligenciado em todos os condomínios que eu vou. Isso é uma dica que eu já dou de ouro. Isso aqui, pode pegar aí, deixa anotado para vocês fazerem dentro da prestação de serviço de vocês. Porque hoje... Elabora mais esse tema da documentação, Davi. Acho que isso é de extrema relevância para o síndico que nos assiste saber, assim, primeiro, o personal do morador. O síndico, na sua visão, tem que tomar alguma atitude? Ou a gente está falando da empresa, do terceiro, a empresa que presta serviço para o condomínio, a gente tem que checar o profissional. Nada a ver comigo. Se me contratar, essa função é minha. Se hoje você contrata uma prestação de serviço de gestão esportiva, essa função da empresa. Ela é da empresa. Fiscalizando, independente se faz parte do quadro de profissional deles ou não, quem entra e quem sai para ministrar exercício físico lá dentro. Principalmente os personagens que vão atuar, sendo ele interno da empresa ou externo à empresa. Se não tem empresa nenhuma, o que o síndico deve fazer? No mínimo, ele tem que ter uma xerox do registro desse profissional no CREF, no Conselho Regional de Educação Física. Tá? Perfeito. Então, tem que ter essa documentação. E ali, com esse número da documentação, ele consegue acessar no site e ver se o SBV, que é esse suporte básico de vida, está apto, se ele está em dia. Por quê? Se não tiver, o profissional não pode atuar. Aqui na academia, eu presto consultoria para Smart Fit, para Bodytech aqui no Rio. Lá, a catraca já trava o acesso do profissional que não está com SBV em dia. Então, esse funcionamento está dentro dos software. Só que dentro do condomínio não tem catraca para travar. O cara tem livre acesso, ele foi liberado na portaria, ele vai acessar a área comum e ele vai dar o treinamento dele. E isso tudo é negligenciado. A gente tem que ter noção que se o conselho fizer uma denúncia, e daqui a pouco eles vão bater muito forte no condomínio. Aqui no Rio já teve uma lei que obrigatoriamente tinha que ter um profissional de educação física nas academias, caiu. Eu acho que tem que ter alguém supervisionando esse tipo de atividade dentro das áreas comuns, não só ali como na escolinha de futsal, na natação, na hidro. Então isso tudo é de extrema relevância para o síndico ter noção que ele tem que estar sabendo disso. Agora sim, Davi, a gente está falando dos profissionais de academia e tudo, mas a gente também tem nos condomínios aquele professor de tênis, a gente tem o professor de pilates, né? E às vezes, assim, eu conheço um condomínio, né? Não está na minha carteira, mas eu conheço um condomínio que, no caso lá, é quadra de saibro. E o professor, ele hoje, ele já faz praticamente parte da gestão.
é um menino super novo, não sei se ele é formado em educação física ou não, mas você vê que ele tem muita habilidade com tênis, acreditou que ele cresceu no tênis, não necessariamente é formado em educação física. E ele dá aula para todo mundo, e ele passa o dia inteiro no condomínio dando aula de tênis para idoso, para criança, para todo mundo. E aí ele alugou um apartamento que é próximo ao prédio, exatamente porque a principal fonte de renda dele hoje é as aulas que ele dá. Esse profissional que dá aula de tênis dentro dos condomínios, ele precisa também de registro, Davi? Então, teoricamente, deveria, mas há brechas na lei. Por exemplo, o professor de judô, que é faixa preta, ele pode ministrar treinos. A instrutora de dança, que tem o certificado de dança, ela pode ministrar aulas de dança. E dependendo de onde seja a atuação, tipo tênis, futevôlei, beach tênis, que está uma febre gigante, existem brechas na legislação onde ele vai ter que abrir uma empresa e essa empresa ele vai pegar um registro como se ele fosse um profissional provisionado, onde ele só pode ministrar essa atividade. Então ele vai dar aula de tênis. Se dentro do aspecto da aula de tênis dele tiver um funcional, não pode. Ele fica limitado por ele não ter a formação em educação física. Então, ele não pode abordar outras coisas. Então, ele tem que ter o registro. Ele tem que ter, no mínimo, ali o CNPJ dele, comprovando se ele for MEI ou não, que ele está apto legalmente para desenvolver essas atividades dentro das dependências. Isso tudo é importante para o síndico saber. Porque pode ser que você venha, em um primeiro momento, sofrer uma autuação e depois uma multa. E a multa ela não é baixa. Hoje ainda não se tem uma fiscalização muito forte em relação ao condomínio, mas em breve vai se ter, já é uma conversa que já rola no conselho. Então é importante a gente já estar resguardado em relação a isso e já saber de forma antecipada para a gente poder estar tapando esse buraco aí, esse gap que muitas vezes é negligenciado. Com certeza, é uma evolução, né? É uma evolução e tem uma outra evolução, Márcia, que aí impacta nessa área da psicologia, que hoje eu estou vendo de forma muito satisfatória, eu atendo no escritório algumas administradoras. E hoje, Davi, essas administradoras, elas passaram a prestar auxílio psicológico para o síndico. Eu achei isso brilhante, brilhante. Então, quando elas percebem que o síndico ele está numa situação emocional agressiva, ele libera o psicólogo que atende os colaboradores da empresa para atender os clientes também, ainda que seja um suporte pontual. Márcia, seria muito bom se a gente pudesse ter isso de modo geral para condomínios, né? Nossa, com certeza, porque o síndico, assim, por exemplo, eu atuava num condomínio, que o condomínio era um 15 subsíndicos, um síndico geral, então a gente acabava tendo esse suporte dos colegas, mas a grande maioria não é o que acontece, né? Eles estão sozinhos, no máximo tem às vezes o conselho que dá apoio ou não, às vezes o conselho é contra. Então, você ter esse suporte é extremamente importante. Por quê? Porque, como você começou, né, o discurso aqui, você falando, né, que os síndicos são criticados, seja positivamente ou negativamente, o tempo todo. E nem todo mundo está preparado para lidar com todas essas situações. Eu mesma tive uma situação que um morador, né, claro, que ele tinha problemas mentais, e ele chegou, começou a tocar na minha porta, e eu nunca atendi funcionário, apesar de ser uma síndica orgânica, eu nunca atendi nenhum morador na minha porta, né? Então eu sempre descia para o salão de festa, ou lá para a portaria do prédio. Que é o recomendado, né? Que é o recomendado, porque tem câmera, tem funcionários ali, né, tal. E ele tocou a campainha na minha porta, e assim, eu falei, não, é o fulano. E o cara simplesmente quebrou a minha porta e veio para cima de mim. Então, o cara tinha 1,90 m, lutador de jiu-jitsu, eu tenho 1,5 m, um milhãozinho, então, quer dizer, um chute desse cara, porque o cara lutador de jiu-jitsu, imagina, né? Um chute desse cara, eu não estaria aqui para contar a história. Graças a Deus, né, que eu só falo, providência divina, enfim, vieram os funcionários, porque seguranças do condomínio, a gente tinha segurança armada, até pela fama que esse morador tinha, eles não vieram. E depois eu tinha uma administradora grande aqui em São Paulo, né? Depois eu fiquei sabendo que o meu caso foi até Paraná, Ana Maria Bragas,
2 anos atrás, 3, antes da pandemia, eu descobri que o meu caso foi levado até para Ana Maria Braga. Por quê? Porque quem foi me defender criminalmente foi um advogado famoso, né, que fica na Globo, enfim. Então, aí, assim, você vê como a história rolou, né? Mas eu, como psicóloga, mesmo sendo psicóloga, eu sou ser humano. Eu fiquei 10 dias fora da minha casa porque estava sem porta, eu tinha uma nova porta, instalar, não sei o quê. E um medo depois de voltar. Então, foi uma amiga minha que chegou, né? Eu fui fazer um atendimento de intervenção, que a gente fala, né? Que são esses processos traumáticos que a gente faz um atendimento de intervenção ou um tratamento para evitar que se vire um trauma, né? Porque se existe a síndrome, né, a síndrome do pós-traumático, que as pessoas acabam tendo uma série de sintomas físicos, que acho que vai morrer, não sei o quê, por conta desse trauma, né? Então, até para trabalhar isso. E uma amiga minha chegou e falou: Márcia, volta para a tua casa, a casa é tua energia está lá, né? Você tem que voltar. E assim, eu voltei e eu não contei para minha família. Então, assim, muita gente sabe na minha família, porque se eu contasse, minha família fala: muda daí. Eu falei: meu apartamento é próprio, né? Não é alugado. Alugado a gente cancela o contrato, tem todo motivo para cancelar o contrato, dar um distrato e isso aí. Mas o que eu falo é que, assim, eu, por ser psicóloga, por ser mediadora, por tudo isso, eu tenho um preparo psicológico, até porque eu lidei, por exemplo, você falou de suicídios. Meu primeiro estágio foi no metrô, São Paulo, e o meu trabalho foi justamente fazer um levantamento dos casos de suicídios dentro do metrô de São Paulo. Então, eu com 19 anos estava lidando com essas situações. Então, assim, eu já tenho todo um preparo psicológico para lidar com essa situação. Mas a grande maioria dos síndicos não tem. Então, e aí até que eu falo, né, existe um profissional, né, que no mercado de portaria remota, que é de Santa Catarina, e ele trabalha muito nas mensagens dele, que o síndico deveria fazer uma formação de gestão de pessoas. E por quê? Porque para saber lidar com pessoas, porque, assim, o ser humano é complexo. E esse apoio psicológico, eu acho que é extremamente importante, porque essa rede, e eu até sugeri para o Marcelo Duarte, né, de a gente fazer encontros, de repente, mensais, entre síndicos, para a gente fazer essa roda de conversa, dessas trocas, né, de um espaço para que o síndico possa trazer todas as suas dores, porque não é, eu sei, porque eu fui síndica, né, então, às vezes o meu trabalho não está sendo criticado, porque tem morador que fica, aquela pessoa que não tem o que fazer, fica procurando pelo em ovo, então, você tá dando o teu melhor, então tem uma série de questões e nem todo mundo tem esse preparo psicológico para lidar com essa situação. Só que hoje a gente está ouvindo muito casos, né? Eu atendo no Ministério Público Criminal, aqui de São Paulo, faço mediação no Ministério Público Criminal, e o que a gente ouve muito, eu acabo pegando muito essas questões de direitos de vizinhança, e nesses casos, muitas às vezes é morador contra síndico. Porque tem muitas ameaças de morte, muitas, até às vezes, vias de fato de ir para cima, né, como aconteceu com aquele síndico que eu te conheci, né, naquela situação, de um morador vir para cima. Então, o síndico hoje está muito mais exposto, eu até brinquei, né, que hoje o síndico virou uma profissão de insalubridade, deveria ter o adicional de insalubridade, porque as pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão com um pavio muito curto, uma resistência de frustração baixíssima, por culpa até de formação dos próprios pais, né, que aí isso já daria uma outra live. E as pessoas estão muito intolerantes. Aí, nesse ponto, acho que ter esse suporte psicológico, acho que não só em casos críticos, mas no dia a dia, eu acho que seria extremamente importante. Muito bom. E antes, Márcia, de fazer a última pergunta, eu vou dizer que você já tem esse espaço. A gente vai começar, eu acho que é na quinta-feira, e na quinta-feira a gente vai fazer uma roda com síndicos mais próximos, óbvios, de mim, do Lobão Advogados, né? Que vai acontecer lá no escritório. Inclusive a Adtronic, que vocês estão vendo aqui um cupomzinho da Adtronic. Gente, a Adtronic ela é uma empresa que faz painéis elétricos para bombas. E aí o que acontece? Ela
previne que falte água no seu condomínio. Por quê? Porque esse painel elétrico, ele faz a comutação da bomba da caixa d'água que, né, pode ter quebrado, então ele comuta para a bomba que está boa e ele avisa, seja pelo celular, seja por um alto-falante na portaria, ele avisa para o porteiro que aquela bomba quebrou. Então, você já consegue trocar para não faltar água, e além disso, você sabe que tem que depois consertar outra bomba que deu problema. Como se não bastasse, o painel elétrico ele faz uma comutação contínua, de modo que a vida útil daquela bomba duplica. Isso faz com que você gaste menos com manutenção. E a Adtronic, em parceria com o Sindiflix, é um dos nossos apoiadores, tá bom? Ela dá 50% de desconto com esse QR Code na tela na inspeção do seu painel elétrico, né, para saber se está tudo bem. E, além disso, nós estamos agora também com um plano anual de assinatura do Sindiflix. Então, você hoje consegue, ao invés de fazer a assinatura mensal, fazer a assinatura anual por um preço ainda melhor. Estava aqui o QR Code na tela, depois devem colocar para você ter acesso. E aí, a minha pergunta para o Davi é, Davi, depois de toda essa importância que a gente trouxe aqui de saúde física, os impactos disso na saúde mental, a gente falou de disciplina para não procrastinar, para enfrentar os desafios com toda a força possível, o quanto isso é positivo, inclusive, na família. A gente tem condomínios enormes e a gente tem condomínios com pouca área comum. Né? Dentro você falou aí do condomínio do Neymar, mas supondo que a gente esteja falando de Minha Casa Minha Vida, Davi, você consegue trazer aqui que não seja o esporte, mas que seja lúdico, que seja lazer? Como é que um síndico que tem pouca verba e tem pouco espaço, talvez consiga criar uma rotina de conscientização, né, para a saúde física e mental, Davi? Que tipo de brincadeira aí? Como é que ele pode como é que ele pode olhar com o mindset de que isso é importante? Mandinha, vamos lá. Pegando só um pouquinho antes o gancho da Márcia, né, que ela fala muito em relação à saúde mental, à busca da terapia. Hoje o exercício físico é uma terapia de baixo custo. Ele consegue promover toda essa ludicidade, ter uma quebra na tua rotina, né? De ter um momento você com você mesmo. Galera, treinar sem celular, tá? Por favor. É o momento de você desconectar, tá? O momento de você ir para a família, lá para o Family Trainer, que eu falei, é você e a família. Deixe os eletrônicos em casa, por favor. E baseado nisso que você falou, Mandy, a gente tem que personalizar o atendimento. Então, o atendimento, se é para o Neymar ou se é Minha Casa Minha Vida, ele é o mesmo. A gente tem que entender quais são as estruturas e qual é o perfil daquela comunidade. Geralmente, no Minha Casa Minha Vida, tem mais número de moradias. Então, a gente pode começar com algo menor, introduzindo atividades menores, com um valor muito irrisório. Um exemplo que a gente teve no Minha Casa Minha Vida daqui no Rio, a gente aumentou na cota condominial R$35, para eles terem 7 atividades por semana, de formas diferentes, desde a criança até o idoso. Porque a gente realmente com a família. Então, é um valor de muito baixo custo. Então, hoje a gente só não atende quem não quer ser atendido. A gente costuma brincar assim, a gente só não atende quem não quer ser atendido. Mas se porventura você não quer fazer uma contratação de uma empresa de gestão esportiva, o que eu posso introduzir? Geralmente, dentro de qualquer condomínio tem um professor de educação física. Sempre tem um cara que mora ali que é um profissional de educação física, sempre tem. No meu bloco são 7, só no meu bloco. Não, tu procurou, olha, vou te falar, tu tá melhor do que eu, sabe por quê? Eu, graças a Deus, hoje, eu trabalho com condomínio e aí hoje eu vivo em casa, porque, né, é sempre muito conflito, eu já tenho muito B.O., gente, então eu me mudei, hoje eu moro numa casa, entendeu? Mas, Davi, eu tenho condomínios que tem muitos advogados, e, cara, são os piores condomínios. A Assembleia não consegue decidir nada, porque tudo é relativo, porque tem jurisprudência para tudo. Meu, é assim, então é melhor onde tem muito educador físico, porque pelo menos ajuda na saúde física e mental. Verdade. Então, o que você pode ver? Pode ver ali já com ele uma forma de orientar, dele mesmo começar fazendo um pequeno desenvolvimento. Muitas vezes ele nem está enxergando esse gap que ele pode ter ali de mercado. E é um auxílio na tua gestão, a baixo custo. Começa devagarinho, vai introduzindo. Ele não vai ter uma super gestão esportiva, ele não vai dar conta de todo mundo, ele não vai fazer isso. Mas ele vai conseguir te orientar em algumas práticas que você pode ter.
às vezes só circulares. O próprio grupo de caminhada individual dos moradores, fomentar alguma coisa desse tipo entre eles. Isso já é uma dica de ouro que a gente está dando para o síndico aqui. E aí você não precisa ter uma prática de exercício físico rotineiro e orientada, mas você pode ter momentos disso. Aí você traz esse profissional de educação física, num final de semana por mês ele dá um aulão, dá uma aula de dança. No outro final de semana ele traz um funcional para as crianças. No outro final de semana, no outro mês, ele traz um funcional para todo mundo. Então, a gente consegue estar introduzindo de forma pequena e rotineira, dentro da rotina anual desse condomínio, e trazendo essa conscientização. Porque o mais importante, Amanda, do que a prática, a disciplina, a falta de procrastinação, é a conscientização. Se você não se conscientiza que você realmente precisa se desenvolver nesse aspecto, alimenta esse looping positivo de pensamento, você não vai ter um movimento favorável a esse cenário. Então, é criar no pequeno, são os detalhes, é a rotina. Exemplo, não gosto de lavar louça. Cara, acabou de usar, já lava a louça. Cria um aspecto ali sistemático para você não alimentar essa louça na pia. Então, é a mesma coisa com a prática de exercício físico, é a mesma coisa com a terapia. Eu faço terapia também. Toda terça-feira, às 6 horas, eu estou lá. Minha consulta. Então, isso tudo são práticas rotineiras que a gente tem que ter ali e ir transformando isso em vícios saudáveis, né? Em comportamentos saudáveis. Então, tem várias estratégias. Meu contato pode botar aí, Amanda, à disposição. Se eu não conseguir ir para São Paulo, a gente está fazendo a expansão aos poucos, mas eu vou conseguir estar dando essa orientação para o síndico. Pode botar aí à disposição, porque a gente consegue. Hoje a gente só não faz o que a gente não quer. Pode passar seu contato já, Davi. Pode passar seu contato. Galera, quem quiser seguir a página da Action Fitness é Action Gestal ESP, de gestão, gestal de E. O meu contato é Davi Lourenco91 no Instagram. Pode procurar no direct, tanto da empresa quanto no meu, fazer esse direcionamento, esse pedido, que eu vou estar atendendo vocês de peito aberto. E a gente entende a realidade, porque tem que personalizar. Cada realidade é uma realidade, cada morador é um morador. Tem criança que perturba, tem criança... Eu acho que criança perturba em qualquer lugar, né? Não tem a que não perturba. Não tem a que não faz arte, né? Os 5, 6, o criança é o Cezão, né? Mas afinal, eles estão com saúde, né? Isso, exato. Hoje temos que agradecer às crianças arteiras, viu? E pegando o gancho do que a Márcia falou, o síndico ele tem que ter um autocuidado. E o exercício físico ele começa a trazer esse autocuidado. Às vezes o síndico ele tem uma certa rejeição, não tem poder aquisitivo para fazer uma terapia. Eu brinco que a musculação, para mim, hoje é minha terapia, é minha segunda terapia. É o meu momento de conexão eu comigo mesmo. Para uns é ir à praia. Eu gosto muito de ir à praia à noite, quando eu tenho a possibilidade, para fazer essa conexão comigo mesmo. Então é você criar na tua rotina diária, não pode procrastinar isso. O seu momento você com você mesmo. Começa 10 minutos, 15, meia hora, não precisa ser muito. Mas a gente tem que ter essa autorreflexão, porque senão a gente não consegue ter uma coisa que vocês falaram também, que é a gestão de tempo. A gente falha muito nisso, da nossa gestão de tempo nas rotinas e nas tarefas do dia a dia. Então, o exercício físico, a gente tem que criar um novo olhar para a prática de exercício físico. É um olhar de autocuidado, é um olhar de terapia, é um olhar de um vício saudável, é um olhar de longevidade, é um olhar de entrega, de melhor relacionamento, de socialização, de aspecto emocional, social, mental, para aí sim, por consequência, os aspectos físicos e estéticos virem a aparecer. Se preocupa com esses aspectos primeiro, melhora a falta da tua motivação, a superação da procrastinação. Começa com uma vez na semana, 2, 3, é igual remédio. É um desafio. Davi, vamos lançar o desafio para você que anda parado, anda sedentário. Quero que você aí, hoje é sábado, né? Então, assim, pense, a meu ver, esse tipo de atividade é bom você começar hoje mesmo. Não deixa para amanhã, não. Hoje, após esse programa aqui, a gente está terminando 12:15, mais ou menos. Faz o seu almoço, depois da digestão, vai dar uma caminhada, vai para o espaço, vai fazer alguma... Amanhã você faz mais 15 minutinhos e eu quero que você poste. Marca aqui, @Sindiflix e @Action Gestal. É isso, né, Davi? Action Gestal ESP.
Vocês vão ver como a tua vida ela vai aos pouquinhos mudar e você vai ser mais forte para enfrentar, inclusive, desafios mentais. Acredito que essa é a grande mensagem de hoje, por isso nós estamos aqui com o Davi Lourenço e a Márcia e a Ana Chiara. Ambos trabalhando aí o físico e o mental em prol de uma vida muito mais saudável para todos vocês. E para finalizar, uma dica de ouro que eu uso. Posso passar o meu endereço? Vai já passar. Uma dica de ouro para você não procrastinar. Quando eu inicio o meu dia, a primeira coisa que eu faço é uma lista das pendências. O que de ontem ficou para hoje, o que hoje é prioridade. Essa lista eu coloco 5 coisas. 5. Eu tenho que terminar meu dia com pelo menos essas 5 coisas finalizadas. Enquanto elas não estiverem riscadas da minha lista de pendências, eu não terminei o meu horário. Por quê? Porque às vezes você começa a falar no celular, e você vai para o Instagram, e você tem que gravar um vídeo, e o dia vai passando e você não se concentra no que você tem que finalizar naquele dia. Então, comece o seu dia com uma lista de 5 coisas que você precisa fazer naquele dia, as 5 prioridades, tá bom? Você vai ver como isso vai mudar, ainda mais com a sua atividade física, que eu sei que você vai começar a fazer e postar aí os nossos arrobas. Márcia, dito isso, palavras finais, né? Passa aí os seus contatos para o pessoal. Gente, a Márcia, que é psicóloga, atende, faz consulta e ainda por cima tem os cursos que é para te capacitar para um dia a dia muito melhor com as pessoas que você às vezes não conhece e precisa saber dizer a coisa certa, ou no mínimo não falar a coisa errada para dar pepino, né, Márcia? Com certeza. Eu só queria fazer um parênteses antes de dar as minhas palavras finais, fazendo um gancho com o que o Davi estava dando orientações para os síndicos, que a gente também tem uma questão que eu coloquei na minha academia, quando eu implantei a academia, sobre a questão das crianças entrarem na academia, principalmente uma academia que tem toda uma estrutura de uma musculação. Então, até o Davi pode falar melhor, mas, assim, existe uma preocupação, não só numa questão de segurança, de um peso cair, quebrar o pé de uma criança, essas coisas, mas também pelo próprio desenvolvimento, né, ósseo muscular dessa criança. Então, o que eu coloquei como regra na minha academia, né, isso foi aprovado em assembleia, que quando eu propus implantar uma academia, eu já discuti sobre o regulamento, que era o quê? Que crianças que, primeiro, até 16 anos, teria que ter teria que estar com um acompanhamento de um personal, né, um profissional de educação física ou um fisioterapeuta, ter uma indicação médica e, a partir dos 16 aos 18 anos, ter uma autorização dos pais, e a partir dos 18 anos ela é liberada. Mas por que esse cuidado? Porque a pessoa, né, como síndico, era responsável civil criminalmente. Então, a pessoa entrou um jovem lá, fez uma atividade física, deu um problema lá na coluna, pior uma entorse na coluna, mas depois a coisa é muito mais grave, lesionou a hérnia, alguma coisa assim, né, porque o cara fez um sobrepeso maior sem um preparo, a responsabilidade depois eles culpam o condomínio. Por mais que você tenha uma cláusula lá no regulamento da utilização da academia, que o condomínio não se responsabiliza, quer dizer, vírgula, né? Você, como advogada, Amanda, você sabe que na hora que a coisa acontece, vai vir processo sim, você vai ter que ir lá se defender, enfim. Então, só essa dicasinha que eu acho que é importante de tomar cuidado em relação à liberação de utilização da academia por crianças e adolescentes, tá? E fazendo as palavras finais, né, como a Amanda falou, eu sou psicóloga, mas eu estou voltada principalmente agora nesse mundo, também faço terapia, mas nesse parte de desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvimento de carreira profissional. Meu Instagram é @oficina aquele tracinho, né, para baixo. Então, oficina autoconhecimento. E meu telefone é 11 99252 8551. Quem quiser pode me mandar uma mensagem. E quem me mandar uma mensagem, seja no direct do Instagram ou no meu WhatsApp, eu disponibilizo a gravação dessa masterclass que eu fiz na quarta-feira sobre procrastinação, tá bom? Foram 3 horas. Vamos fazer melhor, Marcinha. Gente, ela vai dar uma aula exclusiva para assinantes Sidflix, viu?
vai dar uma aula aí, está faltando a Marcinha aqui conosco. Márcia, vamos falar sobre isso, tá? Marcos Vinícius, Jordana Bispo, vamos aqui já trazer a Márcia para o Sindiflix. Já está comigo, né? Então tem que vir para o Sindiflix. Muito bom, Márcia, foram dicas de ouro, viu? Davi? Pegar um pouquinho do gancho do que a Márcia estava falando em relação ao funcionamento da academia. Parabéns pela atitude. Hoje, vários estudos já mostram que não tem problema das crianças praticarem exercício físico desde que forma orientada. Hoje, na empresa, a gente tem o responsável pelas atividades kids, que é o Jofre. Então, ele faz toda essa estruturação da colônia de férias. A nossa colônia de férias hoje ela tem um diferencial competitivo já visando isso, que a gente não segmenta por faixa etária, a gente faz uma avaliação motora, a gente faz uma avaliação cognitiva e classifica essa criança, né, perante o nível de habilidade que ela possui, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto motor. Então pode ser que essa criança ela esteja numa turma no cognitivo e no motor na outra. Exemplo, nós três aqui, se a gente pega aqui, os três com a mesma idade. A Amanda é muito boa no cognitivo, a Márcia é muito boa no aspecto motor, e eu sou médio em tudo. Geralmente o profissional ele vai precisar o quê? Para mim. Ele vai fazer uma aula média. E aí não vai puxar tanto a Márcia no motor como poderia, que é uma habilidade que ela tem boa, e não vai puxar a Amanda muito bem no cognitivo, que é onde a Amanda domina. Então isso tudo é importante da gente saber e salientar. A importância do acompanhamento de um profissional de educação física dentro da prática, não só da academia, tá, galera? Mas na quadra, na piscina, em qualquer outro desses locais que é de prática esportiva, que é uma área de lazer, é de suma importância. Até os 18 anos tem que ter a conscientização do pai, vocês têm que se resguardar realmente. Porque muitas vezes eles assinam o parquê, a trégua atestado, acham que pode utilizar a dependência daquela forma. Não, aquela dependência ela tem normas, tem condutas e eles têm que respeitar isso. E até sendo de menor, tem que ter um acompanhamento de um profissional. Ele não sabe executar movimento, ele está em fase de desenvolvimento motor, ele está em fase você vê, a criança, principalmente o homem, quando ele começa a crescer muito, ele perde noção de tempo e espaço, fica estapalhado aqui, bate tudo que é lugar, cai, se machuca. Imagina um ambiente de potencial risco de queda de peso como é na academia. Então isso tudo tem que ser realmente direcionado e feito de uma forma assertiva. Parabéns pela conduta, Márcia. Fazendo um ensinamento, galera, eu agradeço pela oportunidade, Amanda, agradeço pela troca enriquecedora com a Márcia. Poxa, um tema que eu gosto muito, né, mas faz tempo por causa da gestão, do desenvolvimento da empresa, mas saúde mental, aspectos cognitivos, neuroplasticidade, isso, eu sou apaixonado. Se eu pudesse, minha segunda formação hoje, com certeza, seria psicologia. Se eu pegar aqui meus livros aqui atrás, Candel, Roberto Lente, Comportamento Humano, Neurociência, é um aspecto que eu quero voltar a estudar. Então, é um tema que me ajuda muito também no desenvolvimento do atendimento, da prestação de serviço de qualidade da empresa. Porque botar hoje qualquer um profissional lá para poder fazer o desenvolvimento da atividade física é muito fácil. Mas esse cara ele tem um diferencial no atendimento, ele se preocupar com os aspectos cognitivos, se preocupar com os aspectos motores, realmente está ali de forma assertiva, genuína, a querer o desenvolvimento, não só do físico, mas do mental, do emocional, do social, de qualquer uma dessas pessoas que a gente tenha contato ou que a gente prima hoje. Tem a tua cultura, né? Aquele profissional que tem a cultura da tua empresa. Se ele não tiver o ligue, se ele não tiver o sangue azul, né, por causa da logo, se ele não tiver sangue azul, ele nem é contratado, Amandinha. Pois é. Essa é um desafio constante aí. Eu só fiquei triste que eu achei que se você não fosse educador, você seria advogado. Isso me chocou um pouco, tá bom, Davi? Me chocou, mas assim, paciência, vou dormir aqui com o meu abalo, tá? Porque, gente, a advocacia é condominialista, ó. Trabalho, né, baba, para quem acha que é pouca coisa, eu vou dizer, desafio bastante. Mas vocês, por mais Davis em condomínios, tá, Davi? Você me deu aqui uma baita aula sobre aspectos que eu desconhecia, né? Essas minúcias aí do desenvolvimento como educador físico. A Márcia, cara, a Márcia eu já era fã, tô com ela, ser uma pessoa que está me capacitando muito como pessoa, me conhece, está me conhecendo aí, né? Está se assustando um pouco, eu acho, aí, mas ela vai me educar, gente, como líder, porque ninguém nasce líder, a gente se torna líder. E a gente tem que se desenvolver para esse mundão desafiador que está aí, para lidar com pessoas tão diferentes da gente, saber falar, saber buscar o melhor para a nossa empresa, o melhor para os clientes que a gente atende, enfim.
lidar mesmo com os aspectos comuns da vida e se tornar um bom líder. Então, Márcia, meu abraço para você. Davi Gratidão, também. Amanda. Prazer, Espero que a gente Davi. possa fazer mais Gratidão. coisas juntos, viu, Marcinha? Vamos conversar mais. Vamos E para sim. você que está aí, próximo sábado, às 11 horas, estaremos de volta. Se inscreve no nosso canal, tira uma fotinho para marcar a gente, dizer que está nos assistindo. Isso ajuda a gente a levar o nosso conteúdo a outras pessoas do mercado e a amadurecer o nosso universo condominial com conteúdos tão relevantes como esse que você viu hoje. Então, até próximo sábado. Um abraço forte, um bom descanso. E não esquece de iniciar a sua jornada de preparação física. Faça a sua caminhada e marca a gente também. Um abraço. Até logo.